Vamos ver então expressões e operadores em PHP. Uma expressão em PHP, ela vai gerar um valor. Então é um trecho de código que de alguma maneira gera um valor. Nós temos alguns operadores que geram valores aqui em PHP. O operador, por exemplo, que são dois asteriscos, é o operador de exponenciação. Então, se você quiser fazer 2 ao cubo em PHP, você vai escrever algo assim. Esse operador aqui é o de incremento, esse é o de decremento. Eles adicionam 1 no operando ou diminuem de 1. Nós temos também a multiplicação, que é o asterisco, a soma, a subtração e a divisão é essa barra aqui. Nós temos também a concatenação de strings, que é feita com o ponto. Temos esses operadores aqui que avaliam a igualdade de dois operandos. A diferença é feita com esses dois aqui. Se você quiser verificar se o tipo e também o valor é igual, você vai usar esse operador. E se você quiser verificar se um deles é diferente, você vai usar o exclamação aqui no lugar do primeiro igual. Você também tem esse operador aqui, que faz a comparação de inteiros, gerando o número 1, o 0 e o menos 1 como resposta. Temos também negação, que é feita com o exclamação, o ou, que são duas barras, ou lógico, e o e lógico também, que são dois e comercial. E temos a atribuição, que é feita com o igual. Em PHP, alguns operadores eles têm precedência sobre outros. Então, eles vêm ou eles executam antes de outros. Mas o mais fácil é você fazer o seguinte. Lembre-se, quando estiver fazendo essas operações matemáticas, que a multiplicação e a divisão vêm antes da soma e da subtração. E no restante, onde ficar a dúvida, você utiliza parênteses. Os parênteses eles são resolvidos antes da multiplicação e da divisão também. Vamos falar um pouco sobre strings e números. Quando você tem uma operação numérica que envolve, por exemplo, dois tipos de números, inteiro e float, você sabe que o inteiro em PHP ele será convertido em float para efetuar essa operação. Se você tiver um inteiro e uma string, a string é convertida para número inteiro. Então, o PHP tenta pegar lá dentro da string um número. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos o número 3AB, ele utilizaria o número 3 como o valor daquela string ali para efetuar alguma operação. Então, por exemplo, 2 mais isso aqui resultaria em 5. Se você tiver um float mais uma string, a string ela é convertida para float. Agora, aqui o que tem de diferença é que, se você tiver, por exemplo, 3.14 mais 2.0, você sabe aqui que ele vai pegar um float aqui nessa string e um número aqui que tem um separador em ponto decimal e transformá-lo em float para efetuar a operação. Então, no caso aqui, ficaria 3.14 mais 2.0, que seria igual a 5.14 em PHP. Lembre-se que o separador de decimal em PHP é o ponto e não a vírgula. Então, se você tem 3,14 mais 2.0, o resultado seria 5.0 e não 5.14.
porque simplesmente o PHP não reconhece a vírgula como um separador de decimal, então ele interrompe aqui no 3 essa conversão para float. Então resulta isso aqui em 3.0 e nós temos lá aquele resultado diferente do que esperávamos. Se não houver um número dentro da string que você está querendo usar, ou seja, se eu estiver tentando fazer algo desse tipo aqui, essa string aqui, ela simplesmente é convertida para zero em PHP. Os operadores aritméticos em PHP, eles são o mais para adição. Então, quando eu quero somar dois valores, eu utilizo o mais. A subtração ela é feita com o menos, que é esse traço aqui. A multiplicação ela é feita com asterisco. E a divisão ela é feita com a barra. Não tem muita mudança, apenas aqui o asterisco e a barra para a multiplicação e a divisão. Já no caso do operador resto, nós temos o quê? O resto é o resto da divisão inteira de um valor por outro. Então, aqui nesse caso, o operador resto é esse aqui. Ele vai resultar em zero. Se eu tiver aqui o número 4, resto 2. E o resultado disso aqui será zero, porque é o resultado, é o resto da divisão por 2 do 4. Então, se eu tiver, por exemplo, 5 resto 2, eu terei aqui o resto da divisão de 5 por 2 é 1, então esse aqui vai ser o valor que esse operador vai entregar. A exponenciação, ela eleva o número à esquerda pelo número da direita. Então, se eu quiser fazer 2 ao cubo, eu utilizo 2 asteriscos aqui desse jeito. Nós temos também o operador de incremento, que aumenta o operando dele de 1. Então, se eu tenho lá um valor x igual a 3, por exemplo, na memória, então eu tenho um espaço lá na memória chamado x valendo 3. Se eu tiver a utilização do operador mais desse jeito aqui, olha, x mais, quer dizer que o valor que estava aqui, que era 3, vai se tornar 4. Eu também poderia, ao invés de ter x, x eu poderia ter mais e o x em seguida. O resultado seria novamente o mesmo. Ele aumentaria de 1 o valor do x. Esse operador, ele muda o funcionamento dele quando nós estamos com ele em uma outra expressão. Por exemplo, se eu fizer echo cifrão x nesse caso aqui, eu vou imprimir o valor 3. Por que eu vou imprimir o valor 3? Porque o x ele é igual a 3 e em seguida vem aqui o echo x Como o operador de incremento ele está após o nome da variável aqui, que vai aumentar, vai receber o incremento, então primeiro o valor dela é usado, e o valor dela atualmente é 3, em seguida ela é acrescentada de 1. Então, nesse caso aqui, primeiro vai imprimir o valor 3. Se eu tivesse primeiro o operador e em seguida o nome da variável, aí o funcionamento seria diferente. Primeiro ele efetuaria a operação, que seria de aumentar x, que é igual a um valor mais 1. Então, nesse caso, como x vale 3 aqui, ele estaria valendo x igual a 4. Então, essa operação foi feita primeiro e, em seguida, eu imprimo o valor de x, que é igual a 4. Então, na saída, eu veria o número 4. Então, tem essa diferença aqui, e essa diferença também
funciona em outras operações matemáticas. Por exemplo, se eu tenho x igual a 2 e eu tenho um y igual a 3 vezes x mais, eu preciso verificar qual que vai ser o valor de x ou que será multiplicado por 3 aqui. Nesse caso, o valor que será multiplicado por 3, como a variável está antes do operador, o valor dela é usado primeiro. Então, aqui primeiro faz-se 3 vezes 2, que é igual a 6, e é atribuído a y, e em seguida faz esse x++, que é aumentar o x em 1. Como o x estava valendo 2, ele termina aqui valendo 3. Se esse operador tivesse primeiro, então aqui nós temos o x valendo 2 e um y valendo 3 vezes mais x. Nesse caso, como o operador está primeiro, a operação de incremento do x ela é efetuada primeiro, então o x que era 2 vira 2 mais 1, então x agora vale 3, e nós usamos esse valor aqui na expressão, que será então 3 vezes 3 atribuído a y. No caso do decremento, é o mesmo funcionamento, só que ele, ao invés de aumentar em 1, ele diminui de 1. Nós temos também os operadores de comparação, que são esses aqui. E esses operadores eles resultam em true ou false. Então, eu posso verificar a igualdade de dois valores utilizando igual igual, ou a identidade, aí no caso, além do valor ser igual, ele também precisa ser do mesmo tipo. Então, se eu quiser verificar, por exemplo, se x e y eles possuem o mesmo valor e o mesmo tipo, eu posso fazer dessa maneira aqui. A diferença em PHP ela é feita com exclamação igual ou menor que, maior que. E se eu quiser verificar se um dos dados aqui, se o tipo ou o valor são diferentes das duas variáveis, então eu utilizo o exclamação igual igual. Não há espaço entre esses caracteres aqui. Também temos esses operadores aqui, o maior que, o maior ou igual, o menor que e o menor ou igual. Esse operador aqui, ele é diferente. Ele existe em PHP e faz o seguinte, ele vai comparar os dois lados do operador e se o lado esquerdo for maior do que o lado direito, ele retorna o valor 1. Se os dois forem iguais, ele retorna 0. E se o lado direito for maior do que o lado esquerdo, ele retorna menos 1. Temos também esse operador, duas interrogações, que vai retornar o valor do segundo operando se o primeiro for nulo. Então, aqui você pode, por exemplo, na hora de atribuir um valor a uma variável, para não atribuir o valor null, você pode fazer esse teste. Se x for null, então eu vou usar um outro valor y para atribuir lá aquela variável, para depois fazer um teste mais fácil. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se você tem o x valendo null e o y 3, o que será impresso aqui será o valor 3. A concatenação ou a junção de strings em PHP é feita com um ponto e aqui nesse caso ela não acrescenta nenhum caractere. Então, para criar a string hello com espaço road, eu preciso colocar aqui um espaço nessa primeira ou mesmo na segunda aqui
porque ele não adiciona nada, ele só junta as duas strings. Então, se não houver esse espaço, ele junta tudo. Então, para criar a frase aqui Hello World, basta usar aquele ponto ali. Em PHP, nós temos os operadores lógicos, o E, com 2E comercial, ou com AND, e ele segue aquela mesma tabela lógica. Então, se você tem, por exemplo, true e true, o resultado é true. Se você tem true e false, o resultado é false, ou seja, não o E aqui é false. False e true, o resultado é false também. E por último, false e false, que também resulta em false. Temos também o ou lógico, que são duas barras ou o or, e aí você tem aqui true or true resulta em true em PHP, true or false. Então, como é um ou, aqui ele retorna true, e false or true retorna true, e por último aqui, false or false retorna false em PHP. Temos o ou exclusivo, que é o shore, e o shore ele retorna se true, shore, true, isso retorna false, true, shore, false, true, shore, false retorna true, ou seja, é exclusivo, só esse aqui que é true, então retorna true. True false, shore, true também retorna true. E false, shore, false retorna false. A negação em PHP é feita com exclamação. Então, se eu tenho exclamação de um true, aqui isso gera um false. E se eu tenho exclamação antes de um false, isso retorna true. Nós temos os operadores de atribuição que nós já vimos é o igual. E temos esses outros que são diferentes. Então, por exemplo, x mais igual a 3. Ele vai fazer a mesma coisa de x igual a x mais 3. E a mesma coisa para esses outros operadores. Então, se eu tenho aqui ó, x menos igual a 5, então é igual a x igual a x menos 5. E a mesma coisa para multiplicação, para divisão e para o resto. O que ele faz é colocar no valor do operando ali o resultado daquela operação. Então, x igual aqui ao resto da divisão por 2.